do mundo, foi subitamente atacada em meados do século XVIII e destruída, saqueada e queimada. É uma das maiores tragédias da história asiática por um forte exército birmanês, e o campo português que está ali foi tomado de assalto, mas foi o último reduto a defender a cidade. Os portugueses eram soldados, eram artilheiros, estamos a falar há 200 anos, não estamos a falar há 500 anos. Houve uma grande mortandade, a cidade foi queimada e a população, como acontecia na altura, foi toda descravizada e levada para a Birmânia. E os portugueses do campo português foram os últimos a resistir, lutaram até às últimos gramas de pólvora, foram aprisionados pelos birmaneses. Acontece que no caminho do exílio, no caminho do cativeiro para a Birmânia, só para ver que tipo de gente era essa, os portugueses revoltaram-se, mataram os soldados todos e fugiram, as famílias. E passaram 9 meses seguidos, em 1767, passaram 9 meses a percorrer as matas, densamente povoadas, perseguidos, dava um filme épico como aquele da Missão, do Jeremy Irons, não é? Perseguidos por milhares de soldados birmaneses com ordens, a ordem existe ainda escrita, de exterminar toda aquela gente. Eles conseguiram fugir. Chegaram só cerca de 600 à atual Bangkok. Mas Bangkok já existia, porque no caminho para a Ayutthaya, que já estava arruinada, havia, quem subisse o rio da Foz do Sião, temos aqui o mapa, quem subisse ali um forte. E aquela zona era uma zona de passagem de todos os navios que vinham do alto mar, subiam o rio e paravam numa aldeiazinha, Bangkok. Kok quer dizer oliveira, a aldeia das oliveiras, porque os portugueses, como não tinham as nossas azeitonas, produziam uma oliveira adaptada à região, que é para fazer, para condimentar a comida. E era essa zona onde é Bangkok. A única parte da cidade de Bangkok que se chama Bangkok é aquela zona, onde tinha uma igreja que atualmente se chama Igreja da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, que era uma zona onde os navios que vinham do alto mar recebiam pilotos, que eram destes portugueses, por levarem até a Ayutthaya. Esta população chega, esfaimada a Bangkok. Entretanto, o rei Siamês tinha sido morto, a corte tinha sido aprisionada, a estrutura administrativa tinha caído por terra e esta gente é substituída por um novo homem enérgico, que é um general que veio de um meio termo social, gente do palácio, uma gente pouco importante, chama-se Prayat Taksin, e este homem lidera a resistência contra os birmaneses. E quem é que se junta ao novo rei, ao novo homem forte do Sião? Imediatamente, os portugueses, tinham todos preparação militar. E nós temos aqui documentos, e poderão ver, até se poderão aproximar, como eles escreviam um português perfeitamente, ligeiramente criolizado, mas que nós percebemos perfeitamente. Era escrito pela mão deles. E nós temos aqui o certificado do nascimento da comunidade portuguesa na atual Bangkok. O renascimento, aliás, já lá existia gente, com nomes portugueses, e temos ali provas da piedeira, gente muito religiosa. Temos ali um voto, uma novena. Aqueles homens que assinam aquela carta juram que, se sobreviverem a uma dada batalha, irão oferecer a Nossa Senhora a prova do seu amor e do seu agradecimento. E temos aqui uma imagem que não pode estar, porque está em Bangkok, na igreja de Samsen, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Temos aqui a expressão, o mais antigo objeto de arte sacra, objeto votivo católico existente no Sudeste Asiático, encontra-se no centro de Bangkok, ao lado do altar, na igreja de Nossa Senhora da Conceição. E encontramos há muito pouco tempo a história deste objeto. Este tem 1,20 m, Nossa Senhora da Conceição, tem a meia-lua, tem a coroa da Rainha de Portugal, terá sido talhada em Goa, foi para Malaca. Isto conta um pouco a história da trágica destes portugueses ou destes católicos em toda a Ásia. Quando Malaca caiu nas mãos holandeses, eles fugiram com a Nossa Senhora para Makassar. Makassar chama-se atualmente Sulawesi, que é na Indonésia. Quando os holandeses tomaram Makassar, esta gente fugiu para o Camboja com a sua
com a sua Nossa Senhora, e quando houve uma guerra no Camboja atual entre o Sião e o Vietnã, esta população, como era católica, e os soldados do rei do Sião eram católicos, levaram esta gente para viver com eles em Samsen, e está lá. Este dava outro filme. O Sião, ao voltar a ter um rei e uma nova dinastia, depois que é a atual dinastia ainda, pediu novamente o renovo das amizades, como se dizia antigamente, com Portugal. E a nossa Rainha Dona Maria enviou 2 embaixadores, um Frei Francisco da Chaga Ribeiro, em nome do padroado, para conseguir compreender, porque os portugueses não queriam padres franceses, os franceses tinham voltado entretanto e eles não os queriam, a guerra continuava e portanto a visita deste embaixador visava restabelecer alguma presença religiosa portuguesa. E outro, um senhor que foi enviado, que era comissário de Macau, António Vicente da Rosa, para oferecer armas ao rei do Sião na luta que ele estava a desenvolver contra os birmanos.